Ninguém nasce nesse mundo por acaso. Porque quando alguém nasce nesse mundo, ele recebe um espírito, né? Ele recebe um espírito. O bebê, quando começa a bater o coração do bebê, ele já recebe o espírito, que é a vida de Deus. O espírito do homem é a vida do homem. E você nasceu com um propósito, querido. E Deus ama você. Deus nos ama. Diga para o seu irmão aí: Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na sua vida. Amém, querido? A Bíblia diz assim, que Deus deseja que todos sejam salvos, que todos sejam abençoados. Amém? Deus deseja que você seja abençoado. Deus deseja que você seja feliz. Deus ama você. Deus ama a sua família. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém sofra. Deus não quer que ninguém sofra. E aí você me pergunta: mas pastor, como é que Deus não quer que ninguém sofra? E por que há tanto sofrimento no mundo? O sofrimento humano é porque através de dois homens, de um casal, Adão e Eva, o pecado entrou no mundo. E o pecado gera morte. Diga para o seu irmão aí: o pecado gera a morte. Amém, querido? Quantos são pais aqui? Quantos são pais e mães? Quantos pais e mães aqui aconselham seus filhos em determinada situação? Diz: filho, não faça isso, filho. Filho, não faça aquilo. Por que você aconselha os seus filhos? Para que eles não sofram. Porque determinadas atitudes vão gerar consequências, vão gerar resultados. O sofrimento da humanidade é o resultado, é a consequência do pecado do homem. O pecado gera morte, mas a obediência gera vida. Amém, queridos? O pecado gera morte. Todas as regras que Deus estabelece na Bíblia é para nos guardar do sofrimento, é para nos guardar da dor, da tristeza. Deus ama você, mas o que vai definir a sua vida, o que vai definir o seu destino, diga assim: o que vai definir o meu destino são as minhas escolhas. Amém? É as suas escolhas que vai definir o seu destino. 16 pessoas foram receber nesse encontro com Deus. Eles receberam instrução. Provérbios, capítulo 3, versículo 1 diz assim: é Deus falando conosco. É Deus falando conosco como um pai fala com o seu filho. Você aconselha seu filho? Muitas vezes eu falo algo com meu filho e ele não quer obedecer, ele não quer seguir. Aí eu me sento com ele e digo assim: filho, esse caminho, filho, vai trazer sofrimento. Esse caminho vai trazer dor. Filho, eu te amo, filho. Eu quero o teu bem. Por isso não faça desse jeito. Faça dessa outra maneira. Tudo aquilo que a Bíblia classifica como pecado é como o nosso papai do céu dizendo para nós: ó filho, isso aqui vai gerar problema. Isso aqui vai ter consequência. Isso aqui vai gerar sofrimento e dor. Provérbios capítulo 3, versículo 1 diz assim, ó: Deus falando conosco: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz.
Isso é Deus falando conosco. Vou repetir, olha o que Deus diz para mim e para você. Ele diz: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Obedecer a Deus vai resultar em longevidade, vida longa e vida com qualidade. Vida com qualidade. A obediência a Deus gera a bênção, gera longevidade, gera paz. Amém, querido? E é isso que Deus quer para todos nós, para você. E sabe quando é que algo acontece na nossa vida? Porque, queridos, todos nós nascemos com uma mentalidade de desobediência. Todos nós. Olha, a filosofia, a ciência, diz por aí, um filósofo francês, Jean-Jacques Rousseau, ele disse o seguinte, que o homem é bom, é o meio ambiente que torna o homem mau. Isso não é verdade, querido. O homem nasce mal por natureza, porque depois da queda de Adão, todos os homens nascem debaixo do pecado. Você vê uma criança, coloca um bebê brincando com o outro, distribui os brinquedos, daqui a pouco um bebezinho quer tomar o brinquedo do outro, quer ficar com todos os brinquedos. Isso se chama egoísmo. As crianças já nascem egoístas, o ser humano já nasce egoísta. O ser humano nasce com uma natureza voltada para o pecado. Ninguém ensina pecado. Tem escola de pecado? Espera aí, vamos levar minhas crianças para a escola aqui, ó. Vou te ensinar isso. Pornografia, prostituição. Alguém precisa ensinar isso para a gente? Sim ou não? Ninguém precisa ensinar. Isso já nasce com a gente. Olha, querido, mentir é assim, ó. Se for verdade, você diz o contrário. Isso é mentir. Alguém ensina a gente a mentir? Ninguém ensina. O homem é mau por natureza. Porque o homem tem uma natureza pecaminosa. Porque, tal como uma herança maldita, nós herdamos o pecado de Adão. Todos os homens nascem espiritualmente mortos. Para o homem nascer de novo, ele precisa ter um encontro com Deus. Ele precisa ter um encontro com Deus. Não interessa, você pode ser filho do pastor, você nasceu na igreja, mas você tem que ter um encontro com Deus, que é um encontro que muda a nossa vida. Amém, querido? E quando nós temos um encontro com Deus, Ele muda a nossa natureza. O homem natural, o homem que não teve encontro com Deus, ele não tem convicção de pecado. Quer um exemplo? Quando eu era jovem, meu pensamento é esse, ó, quanto mais garotas eu pegar, melhor. Eu sou o cara. Peguei essa, peguei. Não há convicção de pecado. O homem natural, ele trai a mulher dele, e ele não fica com peso, ele se acha ainda o cara. O homem natural, ele vai para a igreja, seja lá, for para o culto, mas ele não tem a consciência da santidade, ele não tem a consciência do pecado. Eu cansei de ir para a igreja, aos domingos, e saindo da igreja, eu ia para a prostituição, porque não há convicção de pecado. Mas quando você tem um encontro com Deus, quando você nasce de novo, você recebe o Espírito Santo, e aí você tem a consciência do pecado.
você tem a consciência do que é certo e do que é errado. Ninguém que tem um encontro com Deus permanece da mesma maneira. A Sabrina estava testemunhando aqui que Deus mudou a vida dela. Glória a Deus, Deus mudou a vida dela. Mas isso, aí talvez a família, daqui a alguns dias, a Sabrina cometa algum erro, algum equívoco, e a família vai dizer assim: olha, Deus mudou a vida dela, mas olha ela aí como é que está. Porque a obra de Deus na nossa vida, ela não é uma obra de um momento, ela é uma obra que vai continuar durante toda a nossa vida. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Então, quando nós temos um encontro com Deus, a nossa vida é mudada, é transformada. Lá na Bíblia, várias pessoas se encontraram com Jesus. A Bíblia fala de uma mulher prostituta, adúltera. E naquele tempo, no regime da lei, o adultério era punido com a morte, havia pena de morte sobre o adultério. A mulher pega em adultério, era levada para a praça pública e era apedrejada. E de repente, uma situação dessa aconteceu enquanto Jesus estava ali caminhando com seus discípulos. Pegaram uma mulher em adultério, levaram ela para a praça pública e iam apedrejá-la. Eles viviam no regime da religiosidade, da religião. Mas Jesus veio trazer uma outra visão. E iam apedrejar a mulher e chamaram Jesus: mestre, essa mulher cometeu adultério. A lei diz que devemos apedrejá-la. O que nós devemos fazer, mestre? Jesus disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aqueles homens, de um por um, se retiraram, porque eles se olharam para dentro dele mesmos e viram que eles também eram pecadores. E Jesus falou com aquela mulher. Dizem alguns historiadores que enquanto eles ameaçavam a mulher, Jesus escrevia na terra. A mulher aqui, eles com as pedras, Jesus assim ajoelhado, e eles perguntando: Senhor, nós podemos apedrejar essa mulher? E Jesus escrevendo na terra. Aí Jesus olhou assim para eles e disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E continuou escrevendo. E todos se retiraram. E aquela mulher olhou para Jesus. E quando Jesus levantou a cabeça, todos tinham ido embora. E ele perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela disse: todos foram embora, Senhor. Eles não te condenaram? Ela disse: não, todos foram embora. E ele disse: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Desde esse dia, algo aconteceu na vida dessa mulher. Vocês já ouviram falar de Maria Madalena? Ela virou uma mulher de Deus tremenda. Ela esteve com Jesus no dia da crucifixão. Ela foi cheia do Espírito Santo. Deus mudou a vida dela. Deus mudou a vida dela. Jesus mudou a vida dela. Ninguém tem um encontro com Deus e permanece da mesma maneira. Certa vez, um cego de nascença teve um encontro com Jesus na rua. E Jesus, ele disse que era cego. Jesus pegou terra, molhou na sua saliva e colocou nos olhos dele. E disse: vai-te e te lava no tanque de Siloé. Ele foi, se lavou, e o cego que nunca tinha visto foi curado, teve a sua visão curada. E ele era muito conhecido ali naquela área, naquela região. E todos viram que aquele cego de nascença tinha sido curado.
E foram questionar: poxa, mas tu não era cego? Sim, eu era cego. Mas o homem chamado Jesus pegou terra, lodo, molhou na sua saliva, mandou que eu colocasse nos meus olhos e me lavasse no tanque de Siloé. Eu fiz o que ele mandou, fui ao tanque de Siloé, me lavei e vi. E todos ficaram maravilhados. E muita gente ali não gostava de Jesus. Os religiosos não gostavam de Jesus. E aí foram questionar o cego e disseram: mas tu não era cego? Sim, eu era cego, mas agora eu estou vendo. E disseram: olha, esse homem não pode ser de Deus, porque ele não guarda o sábado. Práticas religiosas. Práticas religiosas não salvam ninguém, querido. Muitas pessoas vão para as igrejas, seja lá de qual denominação, mas é só uma vida, só rituais, só formalidades. O verdadeiro encontro com Deus muda, transforma radicalmente a nossa vida. E eles disseram: esse homem não pode ser de Deus. O cego disse: olha, se ele é de Deus, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. De uma certa forma, querido, antes de termos esse encontro com Deus, todos nós somos cegos. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. E ficaram questionando o cego, não, ele mudou a minha vida. E depois, ele não sabia que era Jesus, porque quando Jesus falou com ele estava cego, né? E ele ficou ali: quem é esse Jesus? Porque quando ele tocou em mim, eu estava cego, eu não vi. E de repente, Jesus apareceu para ele. E Jesus perguntou para ele: tu crês no Filho de Deus? Ele disse: Senhor, quem é ele para que eu creia? Ele disse: é esse que fala contigo. E ele disse: sou eu. Aí ele disse: eu creio, Senhor. E abraçou Jesus. E Jesus abraçou ele. Nisso chegam os religiosos. E Jesus diz assim: olha, eu vim ao mundo para que os cegos vejam, e para os que dizem que veem, fiquem como cegos. Aí ele disse assim: então o senhor está dizendo, os fariseus, os religiosos, então o senhor está querendo dizer que nós somos cegos? Ele disse: se vocês acham que veem e vocês não conseguem me ver, é porque vocês são cegos. Amém, querido? Chega um dia na nossa vida, Deus te trouxe aqui com um propósito, querido. Aos 32 anos eu tive um encontro com Deus. Ele mudou a minha vida. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo, as desprezíveis, as que não são, para envergonhar as que são, para que ninguém se glorie diante de Deus. Aos 32 anos, eu tive um encontro com Deus, e Ele mudou a minha vida. Ele mudou a vida do cego, Ele mudou a vida da mulher adúltera. Certo dia, Jesus pediu para os seus discípulos atravessarem o mar da Galileia, e ele ia para uma região do outro lado do mar da Galileia. Uma tempestade se levantou. Eu não vou demorar mais. Uma tempestade se levantou, mas ainda estou no tempo. Uma tempestade se levantou, e ele chegou naquele lugar. Aí ele acalmou a tempestade, repreendeu os principados e potestades. Demônios não queriam que ele chegasse naquele lugar. Sabia que há uma guerra espiritual para a gente ter um encontro com Deus. Por isso que as pessoas são convidadas para o encontro. Não. Há vários testemunhos aqui de pessoas que... Sabe por que o encontro com Deus é diferente, querido? É porque nós tiramos 3 dias para buscar o Senhor, para dizer: o que tu queres para a minha vida? Qual foi na sua vida? Qual foi na sua vida o dia que você, o tempo que você tirou 3 dias para
buscar a Deus, para saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, o que Ele quer para você, o que Ele quer realizar na sua vida. Dificilmente a gente faz isso. Por isso que o encontro com Deus funciona, porque é 3 dias perguntando: Senhor, o que Tu queres da minha vida? O que Tu queres que eu faça? E nesses 3 dias, nós somos curados. E Jesus atravessou aquele lugar, por isso que há uma guerra espiritual. E ele chegou do outro lado, havia um homem endemoniado. Ele era dado como louco, ele vivia nos sepulcros. Vivia no sepulcro, louco. Esse aí foi abandonado pela família. Ele era considerado louco, perturbado. Amarravam ele com correntes, ele quebrava as correntes. Ele vivia nos cemitérios. Eles se alimentavam de carne, de ossos dos mortos. E Jesus atravessou o mar por causa desse homem. Eu quero te dizer que você é precioso para Ele. Diga para o seu irmão aí: você é precioso para Jesus. Jesus deixa as 99 e vai buscar aquela que Ele quer resgatar, que Ele quer salvar. E Jesus falou com aquele homem, e Ele expulsou os demônios daquele homem, e de repente aquele homem foi curado da sua loucura, que nada mais era do que demônios. Vestiram ele com uma roupa nova, e ele estava ali, pronto para servir a Jesus. Ele disse: mestre, deixa que eu vá contigo. E ele disse: não, vai com a tua família e fala tudo que Deus fez na tua vida. Amém, querido? Jesus vai atrás de uma prostituta, Jesus vai atrás de uma adúltera, Jesus vai atrás de um louco endemoniado, Jesus vai atrás de um cego. Jesus ama todas as pessoas, e Ele sabe onde você vive, Ele sabe onde você mora, Ele conhece os teus pecados, Ele conhece as tuas virtudes, Ele conhece as tuas dores, as tuas tristezas, os teus sofrimentos, e Ele quer mudar a tua vida. Ele quer que você tenha um encontro com Ele. Desde criança, eu ouvia falar de Jesus. Criança a gente já ouve, nossos pais já falam: papai do céu, existe papai do céu, Jesus é papai do céu. E eu ouvia falar de Jesus, mas a mentalidade religiosa é assim. Eu pensava assim: não, eu creio que Deus existe, até os demônios creem que Deus existe, mas Ele está lá no céu, e eu estou aqui na terra. Ele não se importa comigo. Mas no dia 6 de novembro de 1996, Deus falou comigo num quarto de hotel. Deus falou comigo pessoalmente. E naquele dia eu descobri que Deus fala com a gente. Que Deus não está lá no céu sem se importar conosco. Ele fala com você. E Ele quer falar com você hoje à noite. Qual o futuro que você quer para a sua família? Qual o futuro que você quer para os seus filhos? No livro de Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 15, Moisés fala com o povo de Israel. Vou já encerrar, isso é para fechar, tá? Ele fala com o povo de Israel. Ele diz: olha, se ouvires, recebe essa palavra, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, estatutos e juízos, eu vos declaro que certamente vos abençoarei. Se nós ouvirmos a voz do Senhor, se nós buscarmos esse encontro com Deus, a bênção dele vai estar na nossa vida. E eu não estou falando só da bênção, porque a maior bênção, querido, a maior bênção não é uma cura,
A maior bênção não é uma prosperidade financeira, isso tudo está incluído no pacote, mas a maior bênção é aquilo que Jesus promete. Quem crê em mim, como diz a Escritura, já passou da morte para a vida. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, é a vida eterna. E ele diz: olha, porém, se não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos, e servires a outros deuses. Sabe quem são os outros deuses hoje, querido? É a bebida, é as drogas, é a prostituição, é a avareza. São essas coisas que nos afastam de Deus. Mas ele diz: se não quiseres dar ouvidos e forem servires a outros deuses, eu vos declaro, ele diz, que certamente perecereis. Eu quero, querido, você entrou aqui nesse lugar hoje, eu quero testemunhar perante o céu. Hoje eu quero te propor a vida. Amém? E Moisés diz assim: olha, hoje eu chamo os céus e a terra por testemunhas. Ele diz: eu te proponho a vida. Ele diz: escolhe, pois, a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Ele diz: escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, porque disto depende a tua vida. Olha, inúmeras pessoas já passaram por aqui, inúmeras pessoas já ouviram essa palavra. Essa é a palavra, é a minha palavra evangelística. Meu irmão, para todos nós, Deus propõe a vida, diz: escolhe a vida. Deus tem um plano na nossa vida. Mas olha, ninguém gosta mais de pregar isso, mas eu vou pregar. Mas o diabo também tem um plano na nossa vida. O diabo também quer nos levar para as drogas, o diabo quer nos levar para a prostituição, o diabo quer destruir o nosso casamento, o diabo quer destruir os nossos filhos, o diabo quer escravizar os nossos filhos. O seu destino e o destino dos seus filhos vai depender somente de uma coisa: das suas escolhas. Há 32 anos, eu estava sem forças para vencer a bebida. Sem forças, eu bebia bastante já. Bebia cachaça, bebia uísque, bebia cerveja. Meus filhos me viam assim caído no chão de casa, bêbado. Mas 32 anos atrás, Deus se revelou para mim e eu fiz uma escolha. Hoje eu estou aqui. Eu chorei tanto nesse encontro, a minha alegria de ver esses jovens sendo tocados, transformados. Meu irmão, você já pensou? Uma mulher de 71 anos, 71, pulando lá, dançando, celebrando a Deus, ministrando na vida dos outros, abraçando, servindo. Irmã Cosma, uma mulher de 71 anos. Sabe, eu vendo esses jovens chorando, dizendo: eu quero te servir, Senhor, eu quero Jesus. Cara, isso é maravilhoso. Mas, porque há 32 anos atrás eu fiz uma escolha. Hoje, meus filhos servem a Deus, minha esposa serve a Deus, a minha casa serve a Deus. Deus mudou a vida dos meus sobrinhos. Pastor Agno, meu sobrinho, era um maconheiro, como ele diz. Pastor Eric, meu sobrinho. Pastor Márcio Abraão, meu sobrinho, de outra igreja. Pastor Márcio Abraão também usava drogas. Deus mudou a vida dele. Pastor, olha lá o que Deus fez. Eu fui o primeiro na minha casa. Pastor Francisco, meu irmão mais velho, tem 71 anos, se converteu depois de mim, é pastor também. Meus irmãos aqui, se você for ver o que tem de Xavier aqui, é muita gente. Deus mudou essas pessoas. Uma escolha pode mudar toda uma geração. Agora imagine, se eu tivesse continuado escolhendo a bebida, escolhendo as drogas,
escolhendo a prostituição, como estaria a minha família hoje? Talvez já tivesse me separado, talvez meus filhos estariam perdidos, talvez já teriam morrido, talvez eu já teria morrido, porque eu tenho amigos da minha época que já morreram por causa do álcool, já morreram por causa das drogas. Então o que vai fazer a diferença, querido? É as suas escolhas. Você pode mudar a sua vida hoje, e daqui para frente você vai construir outras coisas. Olha, eu bebi até os 32 anos, de uma maneira compulsiva. Como estaria o meu fígado hoje? Como estaria a minha vida hoje se eu continuasse naquele ritmo, bebendo cachaça, uísque, bebendo todo dia? Disso depende a tua vida. E sabe o que Deus disse? Escolhe, pois, a vida. Traz a tua família para a igreja. Traz os teus filhos para a igreja. Ensina a criança no caminho que deve andar. E quando ela crescer, ela não vai se apartar dele. O melhor investimento que você faz na sua família é formar filhos que temam a Deus. Você não vai precisar ficar vigiando ele pelo celular, porque eles têm uma consciência de Deus. Eu tenho um Deus, eu sirvo um Deus. Você ama a sua família? Porque muitos pais dizem assim: filho, vai para a igreja, fulano vai para a igreja, mas ele mesmo não quer ir. Filho não está nem aí para o que você diz, ele está aí para o que você faz. Esse que importa. E se você quiser ganhar os seus filhos para Jesus, primeiro você tem que entregar a sua vida para Jesus, que eles vão seguir o seu exemplo. Amém, querido? Eu quero colocar o céu e a terra por testemunha hoje, que eu propus para vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E eu quero dizer para vocês, meus amados, seus familiares aqui, vocês têm familiares aqui, nós amamos vocês, em nome de Jesus. Escolham a vida, escolham servir o Senhor, escolham levar seus filhos para... Olha, querido, o que a gente ensina na igreja, você não aprende em lugar algum. Esse ensino não tem faculdade, universidade, não tem lugar nenhum que ensine os princípios que são ensinados aqui. Os valores da família, os valores morais, judaico-cristãos, ser obediente. Você pensa, talvez muitos pais, tem vezes que os pais não querem nem que os filhos vá para o encontro. Não, vai lá para aquela igreja, não sei o quê. Sabe o que nós ensinamos para eles? Obedeça os seus pais. Seus pais amam vocês, mesmo quando às vezes eles tratarem mal vocês, mas eles estão buscando bem. É isso que a gente ensina. Esse ensino você não encontra em lugar nenhum. Se você ama a sua família, escolha a vida. Venha para... eu vou já terminar. O pastor Agno disse: nós somos botes salva-vidas. Esse mundo está perdido, querido. Esse mundo está perdido. Só há salvação, a Bíblia diz, debaixo do céu, em um nome: Jesus Cristo. Porque não há outro nome debaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo, homem. Hebreus 4:12. E eu quero te propor a vida. Fique de pé, escolha a vida, faça uma decisão hoje. Decida servir ao Senhor. Diga: eu quero ter esse encontro com Deus. Ah, tá bom, eu não estou muito certo disso, eu não sei. Então, nesses dias, mesmo na sua casa, faça a prova de Deus. Diga: Deus, se aquilo que aquele pastor falou é verdade, Senhor, fala comigo. Eu quero te conhecer, eu quero ouvir a tua voz. Muda a minha vida. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui que não estão satisfeitas com a sua vida, que querem ser mudados, como eu um dia estive assim, que querem ser transformados, mas não tem força. Já lutaram de todo jeito, já tentaram, e muitas vezes o casamento está enfrentando dificuldades, os filhos estão sofrendo, os problemas estão vindo. Mas eu quero dizer,
Se você entregar a sua vida para Jesus, querido, Ele vai mudar a sua vida.